Pedro, você encaminhou à casa dos colegas um material de campanha falando 28,86%, trabalho sério para tentar reverter os erros de gestões anteriores. Eu acho que o debate também é uma oportunidade para a gente aumentar essa transparência nessa questão que está afligindo muitos colegas que têm as ações dos 28%. Então, a minha pergunta objetiva é: o que está efetivamente acontecendo no jurídico do sindicato, né? Quantos colegas já perderam os 28% e por quê? Quanto já ganhou o escritório de advocacia contratado, o Martorelli? Quantos contratos, quantos passivos nós ainda temos a pagar? Até quando nós vamos pagar esse escritório? Nós temos obrigações até quando? Para a gente acabar com essa questão de toda a eleição, só o jurídico ficar na berlinda, eu gostaria que você explicasse a categoria. Tempo encerrado. 4 minutos. Bem, Marcelo, nós ontem publicamos no nosso espaço, no nosso site, né, todas as explicações, se não me engano, deu 6 páginas de explicação, inclusive colocando todos os processos que tramitaram com 28, com 2,2 e as razões pelas quais tramitaram com 28 ou 2,2. É preciso relembrar mais uma vez que nós tínhamos um pequeno escritório com 2 advogados, um em São Paulo, outro em Alagoas, sendo que o Alagoas era contratado por nós, né, e que não tinha estrutura para tocar a ação dos 28%. E nós tivemos que trocar aquele advogado. Para você ter uma ideia, esse primeiro advogado, ele entrou na justiça contra nós, isso também está na nossa formação, porque ele quer uma indenização. E nós reconvencionamos contra ele. E apontamos 300 processos com erro, e que se não fossem corrigidos, nós estaríamos hoje amargando, não alguns processos com 2,2, mas 2.200 processos com 2,2%. Por quê? Não porque o advogado era ruim, é porque ele não tinha estrutura para tocar uma ação de 4 bilhões de reais, 14 mil pessoas e 1.400 processos. Não tinha como, ele não tinha como fazer isso. E nós tivemos que tomar uma atitude que foi até certo ponto corajosa. Nós trocamos o advogado, né, no meio do caminho. E evidentemente que tinha uma fase de transição em que foram cometidos alguns erros, e eu aponto aqui, até hoje tramitaram 7 erros que são atribuíveis ao escritório o atual escritório do Martorelli. Em compensação, teriam aqueles 300 erros, 300 processos que foram corrigidos. Então, Marcelo, a questão é que nós contratamos, a nossa opção foi contratar um escritório que fala que a gente está contratando por R$105 mil. A nossa despesa atualizada para contratar 2 advogados, né, deflacionado, contratar 2 advogados, seria hoje, que nós, então o Nafis gastava R$80 mil por mês para montar uma estrutura própria para trabalhar para o advogado contratado. Hoje, com 2 advogados, um contratado nosso e outro advogado contratado. Hoje nós passamos para R$105 mil, mas nós temos a obrigação contratual de ter 12 advogados no processo. De 2 passou para 12 por R$25 mil. Aí contratamos porque eles bobearam lá quando foi firmada a jurisprudência de 2,2, e aliás eu costumo dizer, faltou transparência e faltou ação, porque não contaram para a categoria que tinha 28% tinha se transformado em 2,2 na gestão deles. E a nossa opção foi contratar os melhores advogados do Brasil para nos defender nos 28%. Então, o que nós temos hoje é o Nabor Bulhões trabalhando para a gente, é o Jair Ximenes trabalhando para a gente, são 12 advogados trabalhando para nós. Então, a questão é, nós ajudamos a reparar os erros do passado. E ajudando a reparar os erros do passado, sabíamos que corria o risco de alguma coisa acontecer no processo de transição. Mas acontece que depois desses 2 primeiros meses em que houve a transição, não foi cometido mais nenhum erro. E agora nós estamos com a possibilidade de reverter no STJ, graças ao investimento que nós estamos fazendo, 2,2 que foi perdido na gestão deles, para 28% que pode ser recuperado
na nossa gestão. 2 minutos para a réplica. Bem, Pedro, ou você não está bem informado pela sua assessoria jurídica, né, ou você não fala a verdade em relação à questão dos processos que transitarem julgado por erro do escritório de advocacia que vocês contrataram para profissionalizar, né, o jurídico. Nós temos aqui um relatório, eu vou passar às suas mãos, por questão de transparência, ele é muito grande, tá? Tá aqui o relatório. Foi identificado pela Delegacia Sindical do Rio de Janeiro, que já vem trabalhando nisso há mais de 2 anos, tem levado ao CDS, né, uma demanda que o CDS já aprovou. Queremos saber efetivamente quantos processos transitarem julgado por erro de instrução, erros simples de instrução processual. Queremos saber quantos processos, quantos colegas foram prejudicados, quem são os colegas prejudicados, para que a gente juntos, CDS, Direção Nacional e a categoria, decida como vamos tratar essa questão. Para mim isso é transparência. Se houve erros no passado, não interessa, foi construído, conforme você disse, uma estrutura profissional para resolver os problemas. E ela está criando mais problemas. Então, nesse relatório, foram identificados 96 processos com erro de instrução, dos quais, desses 96 processos, 56, ou seja, 560 colegas, nós temos aqui a relação nominal por processo, 30 segundos. com a decisão do STJ, né, com o trânsito em julgado das ações, colegas que perderam o direito de lutar pelos 28%, que está sendo revertido no STJ, por erro de instrução. Então, é essa transparência que a gente quer. O que efetivamente nós vamos fazer em relação a isso? Quais são as garantias que esse escritório dá? Porque o seguro que ele disse que tem de apenas 4 milhões não cobre 10% do prejuízo que pode ser Tempo causado aos encerrado, colegas. candidato.